de Hebreus, escritor dos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 27, ele diz: o que tiver que ser abalado será abalado, para o inabalável permanecer. Vivemos num tempo onde muitas coisas que aos nossos olhos eram inabaláveis ruíram, caíram por terra. Mas eu quero dizer para você que tudo que tiver que ser abalado será abalado. Por isso creia, por isso confie, por isso dependa do Senhor. Não se preocupe com aquilo que está de pé. Não se preocupe se a sua confiança, a sua esperança e a sua dependência está no Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas. O Senhor, Ele sabe o que faz. O Senhor é aquele que nós esperamos, dependemos e confiamos nele. Aqueles que confiam em carros, aqueles que confiam em cavalos, aqueles que confiam em situações políticas, certamente eles se frustrarão. Mas os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Por isso, se você perdeu alguma coisa de valor, se dinheiro, se imóveis, se situações vieram até você e fizeram com que aquilo que era uma fortaleza se ruiu, eu quero declarar sobre a sua vida: confie no Senhor. O que deve ser abalado será abalado, para que o inabalável permaneça. Aleluia. E o inabalável é o Senhor, é a nossa confiança nele, porque o nosso Deus, ele nunca falha, ele nunca falhou, ele jamais falhará. Por isso eu quero convidar você que tem vivido dias de apreensão, dia de medo, dias de insegurança, você coloque uma de suas mãos no seu coração. Eu queria orar junto com você no início dessa reunião, no início desse culto dominical. Mesmo à distância, eu quero declarar sobre a sua vida que Deus pode fortalecer a sua fé nessa noite. Deus, Ele pode liberar sobre a sua vida uma graça, um renovo, um óleo fresco. Do alto da cabeça até a ponta dos pés, você ser revestido de poder e de autoridade. Eu tenho uma mensagem de Deus para o meu e para o seu coração, e eu queria que você ficasse aí, atento até o final. Eu vou falar exatamente sobre esse medo, que no primeiro momento a gente confia, como a gente adorou com a Angélica e com os irmãos aqui, e a gente crê e a gente espera, e quando a gente está no meio dos louvores da adoração, uma certeza, uma fé inabalável, ela alcança o nosso coração, e a gente é capaz de fazer qualquer coisa, pode vir o que for, mas no minuto seguinte, a dúvida vem até nós, e é sobre isso que eu vou falar, sobre essa inconstância, sobre essa dialética de dia bom e dia mal, sobre essas circunstâncias que ora você está bem, no momento seguinte você não está. Afinal de contas, somos dominados nesse tempo por emoções. E o que são emoções senão sentimentos passageiros, mas extremamente intensos, que tendem a roubar a nossa energia e, por que não dizer, roubar a nossa fé. Mas eu quero declarar no nome de Jesus sobre a sua vida, que a partir de hoje tudo será diferente. Não porque eu vou orar, mas simplesmente porque você vai perceber que depende muito mais de uma condição de percepção sua do que propriamente de qualquer outra coisa. Se você olhar para a história da Bíblia, você vai ver que muitos homens tiveram a vida do mesmo jeito durante muito tempo. Mas um dia eles resolveram dar ouvido, e por isso tudo mudou. Se você pode agora, coloque uma de suas mãos no seu coração. Eu queria orar junto com você nessa hora. Pai, nós queremos declarar em meio aos louvores, e a Tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Nós queremos declarar, Pai, sobre as nossas vidas, que a fé, ela se sobrepõe ao medo, que a certeza de que o Senhor está no controle, mesmo que muitas coisas que aos nossos olhos eram inabaláveis, ruíram, caíram diante de nós, precisamos permanecer firmes, confiando em Ti. Por isso, que o Senhor venha abalar aquilo que precisa ser abalado, inclusive em nós, para que o inabalável possa permanecer, que nós possamos confiar tão somente em Ti. Se muitos até o presente momento confiarem em qualquer outra coisa, a partir de agora, decidimos confiar em Ti, tão somente em Ti. Começa a acrescentar agora, ó Deus, fé no coração dos Teus filhos, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
e que a partir de agora o Senhor comece a blindar esses ouvidos, para que eles não possam ouvir qualquer outra coisa que não seja uma palavra rema, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de bom ânimo, que eles possam ouvir agora o Evangelho do Reino. Boas notícias para a glória do Teu nome. É assim que oramos com fé e agradecemos no Teu Filho, amado Jesus, o amado da nossa alma. Amém, amém. Sabe, Angélica, muitas pessoas me perguntaram se foi o próprio Deus que enviou o Covid-19. Será que realmente esse Deus que a gente ama, que a gente serve, enviaria o Covid-19 para produzir pânico, medo, pavor, assombro? Pergunto para você, Deus precisaria disso? Claro que não. São pessoas que não têm respostas. São aquelas pessoas que, diante de situações inusitadas que não têm o que dizer, dizem: Deus sabe de todas as coisas, né? Eu me lembro de um velório que eu fiz, de uma pessoa que tinha perdido o filho. Quando eu cheguei lá diante da mãe, contra a ordem natural da vida. A ordem natural é que os filhos enterrem os pais. A ordem foi interrompida. A mulher teve que enterrar o filho e eu tive que fazer o velório. Não conhecia a família. Alguém disse: olha, aquela lá é a mãe que perdeu o filho. Eu fiquei na fila para falar com ela, para dar uma palavra e depois iria fazer o velório. E eu disse para ela, antes de dizer para ela, tinha uma senhora na minha frente que foi consolá-lo. E você sabe quando você não tem o que dizer? Porque tem momentos na nossa vida que a gente não tem o que falar. Existem momentos que a gente não tem o que falar. E a gente acha que a gente tem que falar tudo. A gente acha que a gente tem que produzir opinião sobre tudo. Que a gente tem que ter uma opinião sobre tudo. Que a gente tem que dar uma palavra sobre tudo. É igual o pastor que está num lugar. O pastor que está num lugar, as pessoas ficam logo: não, tem que dar uma palavra. Não tem. E ali, a coisa mais importante que eu poderia fazer era abraçar. Só que essa senhora, amiga dela, queria falar alguma coisa. E chegou para ela, para a amiga dela, que acabou de perder o filho, e disse: Deus tem um propósito nisso. A mãe que perdeu um filho falou: ué, mas tinha que matar o meu filho para cumprir propósito? Eu pergunto para você, que Deus é esse que tem que produzir algo mal para que algo bom aconteça? Será que realmente Deus precisa disso? Eu pergunto para você que está me vendo e ouvindo, que Deus é esse que produz pavor e pânico e medo? Se você olhar em toda a história da Bíblia, a única coisa que Deus fez foi produzir arrependimento ao seu povo. Todas as vezes que consequências ruins vieram diante do povo, diante do homem, não vieram propriamente porque Deus mandou, vieram porque eles se afastaram de Deus. Por isso não é Deus que produz nada mal. O que produz a maldade é o pecado. O que produz a destruição é o afastamento de Deus. Escute o que eu vou dizer para você: a relação de Deus para com o homem nunca é uma relação de medo, nunca é uma relação de pavor, nunca é uma relação de desespero. Se você vê, a relação de medo, pavor e desespero é a relação do homem com o diabo. Porque é ele que diz que vai matar você, é ele que diz que vai destruir você, é ele que diz que vai acabar com a sua família e com os seus filhos. Deus não. Deus fala para você: olha, se conserte, se arrependa, se você estiver em pecado. Agora Deus não fica ameaçando, dizendo você vai fazer, você não vai fazer. Os profetas do caos aí, dos últimos dias que têm se levantado. Quantas vezes na minha vida e na sua vida, a última coisa que a gente fez foi buscar o Senhor? Irmãos, eu sou um jovem pastor, mas eu estou no ministério há alguns anos, e eu posso dizer sem medo de errar, muitas foram as vezes que eu vi pessoas chegarem aqui desesperadas, quando já não tinha mais o que fazer, porque tudo que elas fizeram foi aquilo que elas podiam fazer, antes de procurar primeiro o Senhor. Na sua vida, você em primeiro lugar tem buscado a solução em quem? A sua confiança está em quem? No banco? Para você pegar empréstimos? Em amigos que podem talvez resolver o seu problema? Em agiotas que vão oferecer dinheiro para você fácil e depois vão colocar você como vítima? Nós precisamos entender que a nossa confiança tem e deve estar no Senhor.
O medo, ele não tem lugar na vida daqueles que servem ao Senhor. Mesmo diante de situações que estão ruindo, se eu confio em Deus, eu sei, mesmo que eu não entenda, que Ele está no controle de absolutamente todas as coisas. Você entende que o problema de Deus é com o pecado? Você entende quando a Bíblia fala que o problema de Deus é com a idolatria, é com a adoração a qualquer outra coisa que não seja única e exclusivamente ao Senhor? O profeta Isaías, ele sempre se posiciona declarando uma profecia de dias melhores em Deus, declarando profecias de que aqueles que servem ao Senhor, eles colherão promessas do Senhor. Você tem promessa de Deus na sua vida? Você tem promessa de Deus? Se você tem promessa de Deus, mesmo na sua casa, eu quero que você levante suas mãos. Eu não vou ver, mas o Senhor vai ver você levantando as suas mãos. Você tem uma promessa de Deus? Levante uma de suas mãos. Se você tem, o câmera, eu acho que ele não tem uma promessa de Deus. Você tem, Edson, uma promessa de Deus? Então levante uma de suas mãos aí. Isso, você tem uma promessa de Deus. E se você tem uma promessa de Deus, você se posiciona diante dele, vivendo uma vida de confiança, vivendo uma vida de dependência e também uma vida de santidade. Todas quanto forem as promessas de Deus em Cristo, eu e você temos o sim e o amém da parte de Deus. Aleluia. Porque as promessas de Deus, elas não falham, elas jamais falharão. Profeta Isaías, no capítulo 43, a partir do verso 11. E se você recebe aí, quando eu estiver falando, que você diga amém, que você diga assim seja. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu o fiz ouvir. E deuses estranhos não ouvem entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem poderá impedir? Aleluia. Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós, enviei a Babilônia a todos, e fiz descer como fugitivos os caldeus, os navios que vinham se vangloriar. Eu sou o Senhor, o Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. Observe que Deus, ele vai declarando aqui as impossibilidades se transformando em possibilidades. Afinal, dentre os atributos do caráter de Deus incomunicáveis, existe a seidade de Deus. Você sabe o que é isso? Deus, ele é acima de todas as coisas, ele é pré-existente a tudo, e ele é soberano. Ele faz o que quer, a hora que quer, com quem quer, do jeito que quer. Ele constrói caminhos onde não há caminhos. Ele mostra que ele é Deus contrariando uma lógica. Porque se na matemática 2 mais 2 são 4, dentro de uma atmosfera do reino de Deus, 2 mais 2 são 10. Deus contraria a lógica humana. Se a medicina diz acabou, ponto final, os dias estão contados, Deus fala: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Aleluia. Deus põe uma vírgula onde um homem coloca um ponto final. Deus contraria qualquer palavra que diz que é, porque Ele é Deus. Por isso não temas, por isso não temas. Ainda que tudo se turbe, ainda que tudo à sua volta esteja ruindo, eu quero dizer para você, tão somente confie nele. Decida confiar em Deus. E escute essa palavra: decisão é uma atitude. Decidir confiar não depende de Deus, não depende do pastor da igreja, não depende do ministério de música, depende de você. E eu quero dizer para você, ainda diz, eu vou ler os últimos versículos:
Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço uma coisa nova agora. Assim como lá em Apocalipse, o anjo do Senhor falou para João, lá em Apocalipse: eis que eu faço novas todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de novidade. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura,